Olá, meus irmãos, Saravá Umbanda. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal de aulas, falar um pouquinho sobre a espiritualidade de nossa querida e amada religião, importância de algumas coisas relevantes, mediúnicas, que vão exatamente adornar a nossa aula de hoje com conhecimento, né? A gente sabe que a Umbanda ela é uma religião que ela tem aí a questão dos seus ícones, as suas referências através das imagens, dos seus símbolos, dos elementos que são utilizados dentro desses rituais que nós praticamos, né? O nosso altar ele é adornado de imagens, de ícones, de símbolos. E eu estou aqui hoje recebendo meu amigo, meu irmão, Pai Hélio, também conhecido como Pai Elinho de Oxalá, que vem trazendo aí coisas maravilhosas a todos nós. Pai Hélio, tá aí o nosso público se apresente para a gente poder mostrar o quanto importante é o seu trabalho. O Saravá a todos os irmãos de Umbanda. Como o pai disse, eu sou o Pai Hélio de Oxalá, dirigente espiritual do Cereja, Centro de Estudos Religiosos e Espirituais João de Angola, e faço um trabalho material, artesanal, sou escultor, um trabalho ligado a esses ícones que o pai falou de nossa religião. Isso é muito bom. E é lógico, Pai Hélio, a gente vai aproveitar o momento de estar aqui consigo e a questão da questão das esculturas. O senhor fez a imagem do Exu Mangueira, que fiquei muito feliz, né? Tem outras imagens que você faz, outras esculturas. As esculturas elas são feitas tanto de uma maneira encomendada, a pessoa te manda um desenho, também como é feito de uma maneira mediúnica. Sim. E eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho sobre esse trabalho de escultura em relação às imagens. De que material é feito, como é que elas são produzidas, como é que o senhor faz essa conexão com a espiritualidade para poder estar realizando aquele trabalho? Sim, então, normalmente eu trabalho com gesso, né? As esculturas são em gesso, mas também desenvolvo em cimento, em fibra também. A gente hoje tenta desmistificar uma imagem feia das entidades que se apresentam na Umbanda, né? Ou aquelas identidade padrão que existia até certo tempo, né? Ainda existe um padrão para determinado guia, todas as imagens são iguais, porque a gente entende que cada ser é um ser, cada um tem a sua identidade própria, suas características próprias, mesmo trabalhando em determinada falange. Então, muitas pessoas trazem para nós a descrição já da sua entidade, né, para a gente elaborar a escultura, ou trazem inclusive até um desenho. No caso da descrição, a gente desenvolve um desenho, no caso do desenho, a gente faz também qualquer modificação antes de iniciar a imagem, e tem, claro, a questão mediúnica, essa questão da intuição, de parar o momento ali com a matéria-prima e se concentrar para tentar entender, tentar receber daquela entidade específica as suas características, né? Então é isso, pai, é mais ou menos isso. Não só ali durante esse momento, mas muitas vezes em sonho, né? É engraçado até a mediunidade da gente, eu mesmo acho estranho algumas coisas, porque às vezes tomando banho vem muitas coisas na cabeça, não só relacionado à escultura, né, mas há pontos, algumas intuições parece que vem nessa hora, que eu acho que é um momento que a gente está até relaxando ali no banho e a mente, né, capta melhor. Inclusive as esculturas também, nesse momento vem imagens, vem descrição, é interessante assim.
Uma coisa que é bom até a gente falar aqui, às vezes as pessoas pensam assim, olha, todo Exu Tranca-Rua é igual, tudo... Não, são, como você falou mesmo, são falanges, são seres que têm as suas particularidades. É lógico que não foge muito das características de um Exu, né? Mas a gente tem isso daí de uma maneira bem importante, inclusive nas aulas, muita gente tem me perguntado, né, sobre essa questão. Olha, Pautiz, eu tenho meu Exu, mas eu fui ver a imagem dele, não tem nada a ver com o Exu que eu carrego, ele é bem diferente. E é importante a gente trazer essa relação, e a gente sabe que existem fábricas que fazem em quantidades, né, em formas, aquelas entidades. E o Paelli, como um escultor, um artista plástico, ele faz exatamente essa questão de trazer uma forma diferenciada de trabalho, né? Personalizada, né? E esse contato mediúnico com o guia de outros médiuns, eu vejo que é uma coisa muito valiosa e importante, que é o acesso à entidade. A entidade vem e passa para você, como você falou, em sonho, ou até como você falou também, às vezes na hora de um banho. Isso daí é algo muito específico dentro de uma mediunidade. E questão mediúnica, né, esse lado mediúnico. Fala um pouquinho, aproveitar que sim, estamos nesse ponto, fala um pouquinho da sua história. Minha história na Umbanda começou mais ou menos meu desenvolvimento começou mais ou menos em 1986 para 87, aqui no Tatuapé, na tenda de Umbanda do Caboclo Juremeira. E já tinha as conturbação, né? Desde uns 7 anos de idade já tinha aquelas conturbação que a mãe achava que era porque a gente às vezes ia num terreiro escondido do meu pai. Aí ela achava que eu estava talvez imitando um caboclo na sala, pulando na frente do meu pai, que não gostava de forma nenhuma da religião, né? Não aceitava. Mas o meu desenvolvimento mesmo, ele começou mais ou menos em 86 para 87. Foi um caminho conturbado, porque era uma época que a gente não achava ensinamentos, né? Era difícil, vamos dizer assim. A própria mãe, ela não ensinava a gente, ela mandava fazer determinado feito. Eu falo isso sempre para os filhos lá da casa, porque hoje a gente, o pai principalmente, é uma pessoa que tenta passar de todas as formas possíveis a religião, para o médium entender o que se está fazendo. E para mim nessa época era complicado porque eu não entendia nada. E tudo que a gente perguntava, a mãe não ensinava, ela só mandava fazer. Então era aquela coisa que a gente fazia por fazer. Acho que não ativava a fé como deveria, né? E existia muito na época que eu iniciei também, aonde eu iniciei, a questão do apanhar do orixá, de você estar devendo obrigação para o guia. Então chegou um determinado momento que eu larguei a Umbanda e fui estudar kardecismo. Depois de alguns anos, né, a gente, por mais que foge, acaba voltando para a Umbanda. Voltei no terreiro aqui na Vila Formosa, na Vila Regente Feijó, e tô aí desde então. Aí fui crescendo. Em determinado momento, mais ou menos em 1995, o nosso mentor, que é o Pai João de Angola, pediu para a gente montar um grupo de estudos, né? Daí que vem o nome do Centro de Estudos Religiosos. Esse grupo era familiar, mais baseado inclusive no kardecismo, tentando buscar conhecimentos da Umbanda junto com esse terreiro na Regente Feijó. E em 2005 foi quando o Pai João finalmente mandou a gente abrir as portas do terreiro. E estamos aí, desde hoje não paramos mais, né? Isso é muito bom. E quando surgiu essa iniciativa de
de começar a fazer as esculturas? Já tem uns 20 para 22 anos que eu estou fazendo esculturas. Eu sempre trabalhei com artesanato, né, com artes. E eu tive uma loja de artigos religiosos também em determinado momento. Então eu vi justamente essa necessidade da falta de imagens características daquele médium. Além dessa falta, as fábricas, os escultores tinham os preços bem elevados. Então eu comecei há uns 20, 22 anos fazendo o quê? Fazendo alterações em imagens, que chamam de remodelagem. A pessoa queria uma imagem de tal maneira, eu pegava uma que já existia e nela eu esculpia, fazia as alterações, colocava o que faltava, até chegar na imagem que a pessoa precisava. E aí fui aperfeiçoando, começaram as modelagens, né? Então foi justamente a partir dessa falta não, acho que não havia falta de escultores ou de pessoas que faziam, mas os valores para se fazer também sempre foram bem elevados, não desmerecendo, é lógico, a minha categoria de trabalho, mas às vezes foge do padrão da sociedade, né, do poder aquisitivo das pessoas. Então a gente começou a fazer uma coisa tentando dar um alcance para quem precisa da imagem característica do seu guia, com um preço acessível também. Muito bom, muito bom. E eu também sei que você faz pirogravura em couro, né? Inclusive eu ganhei uma de presente. Sim, né? É verdade. Tem a imagem de um preto velho muito bonita, pirogravura em couro. E essa pirogravura em couro você faz qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de... É como se fosse um retrato, né? Também faz, pode ser também essa questão mediúnica, né? De desenvolver alguma coisa relacionada a uma entidade que não tem imagem ainda. E também faço aquelas coisas padrão, né? Se a pessoa quiser, Zé Pilintra padrão no couro a gente faz também. Mas a maioria é feito espontaneamente, né? Uma coisa baseada no que já existe ou em características, né? Mas não tem ainda em catálogos. Mas bem mediúnico, né? Bem mediúnico. Aí, inclusive, se a pessoa quiser também, daqui a pouco a gente vai passar o telefone dele, porque a gente tem que aproveitar a oportunidade. Por quê? Porque uma das coisas que eu quis trazer o Paella aqui, e que eu vejo que é uma situação muito bonita, é a espiritualidade que ele carrega, de ele captar, né, o entendimento daquilo que é o retrato mesmo de uma entidade espiritual e passar isso para uma imagem feita de gesso, feita, como ele falou, mesmo de cimento, né? E isso daí é uma coisa que é bem interessante de se ver e de se entender, né? E além disso, a pirogravura você também pode fazer também o próprio ponto do terreiro, né? Ou o ponto dos guias, também. Porque já estou até indo além aqui com algumas coisas que eu tenho em mente para você fazer para a gente. E que vem a questão da simbologia, né? Através desse trabalho, né? Eu acho que fica bem interessante. Sim, fica sensacional, pode ser feito. Então, essa questão dos símbolos do terreiro, enfim, qualquer símbolo, tanto na pirogravura como no gesso, né? Tem alguns terreiros que tem o símbolo, o brasão, e pode ser desenvolvido em gesso, em cimento, para colocar na parede. A gente faz também esse trabalho. Muito bom, muito bom. Já estou pensando em já fazer alguma coisa para o meu Exu. Não, e aí, além desse trabalho, que é um trabalho artístico maravilhoso, você também faz penachos, cocar, maraca, chequerê, cachixi, que também são elementos que são utilizados também dentro das nossas ritualísticas, que você produz também, e eu vejo que é uma coisa bem artística, manual, artesanal, e que adorna também os trabalhos dos nossos rituais, né? Pessoa precisando de um cocar, de um penacho, né? Eu acredito que também você vai desenvolver também de acordo com o que a pessoa vai estar pedindo ali, as cores, né?
Eu gostaria que você me falasse um pouquinho de como que é confeccionado, como que é feito, de que maneira que você, se tem alguma reza específica, se você tem algum tipo de situação espiritual para desenvolver esse trabalho. Então, a questão dos penachos também surgiu também, né, da necessidade de fazer alguns diferentes, porque é aquilo que a gente acha no comércio é o padrão de tamanho, padrão de cores de penas, e surgiu algumas pessoas me perguntando sobre penachos de cores diferentes ou com penas intercaladas. E aí eu comecei a desenvolver. Então ele é feito com couro, né? Ele é com couro tudo em volta, com as penas coladas, são um trabalho com costura. Elas são coladas e tem todo um acabamento por cima e tal. No tamanho que a pessoa quiser, com as cores de penas conforme a pessoa deseja. Esse trabalho de penacho, ainda não fiz ele com intuição. Geralmente a pessoa que traz o que ela quer e a gente desenvolve. Então não tenho também uma questão específica de reza para ele, isso fica a critério de quem realmente vai usá-lo, né? Mas para desenvolver não. Sempre, é claro, a gente tem, né, a preparação própria para desenvolver qualquer trabalho. Então é nossa oração diária, nossa meditação. Isso existe para qualquer situação, mas não especificamente para o penacho. Entendi. Ou para a maraca. A maraca é outro produto que a gente acha nas lojas também, um padrão. Inclusive a gente acha algumas coisas que eu particularmente, como sou meio detalhista, acho meio feio alguns que a gente acha no comércio. Então eu comecei a desenvolver uma coisa também pirografada, com as penas destacando bastante, né? Então a gente tenta dar um talento, um trabalho artesanal, né, que a gente tenta deixar de acordo com a grandeza daquela entidade que vai utilizar, né? Até a questão da maraca, tem também a questão das sementes, que a pessoa ela pode estar rezando essas sementes para ser colocadas dentro da maraca e você fazendo o trabalho específico, que aí fica bem diferenciado daquilo que se compra dentro de uma loja, né? Sim. Fica uma coisa bem específica, direcionada, né? Justamente. Então, assim, são coisas que, como eu falei, enquanto trabalho artesanal, né, trabalho muito artístico, eu vejo que a relação mediúnica, ela é sempre muito envolta dentro desses trabalhos, que não é aquela questão industrial, né? Não, você está fazendo específico. Eu vou fazer daqui para o caboclo folha verde, vou fazer aquele para o caboclo guaraci, o caboclo pedra branca. Então já tem um direcionamento também dentro de um aspecto bem mediúnico dentro de um trabalho desse, né? Sim, com relação às esculturas principalmente, como a gente falou, é muita coisa padrão. Então a gente acaba desenvolvendo uma imagem exclusiva que não existe em lugar nenhum, ela não é feita com forma. Ela é toda desenvolvida, esculpida à mão, modelada à mão. Ela é uma peça única no mundo. Ainda que eu mesmo for fazer outra daquela igual, ela nunca fica igual. Nunca sai. Sempre ela é exclusiva. Isso daí é uma coisa muito boa. Agora é lógico, todos nós sabemos que você é escritor de Umbanda, você tem uma obra literária que na verdade é uma referência para os nossos irmãos de Umbanda, principalmente quem trabalha com Exu Tiriri, que é seu Exu, né? Ele é escritor de Umbanda e tem um livro, Exu Tiriri, Queda e Ascensão em Busca da Evolução, né? Esse trabalho feito pela editora Nubis, que também é a minha editora também, que me abraçou as minhas obras, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho para os nossos irmãos. Então, sobre o livro, é interessante, né, como ele foi feito, trazido. Eu iniciei ele em 2006 e ele não é psicografia nem intuição. Eu falo que é tela mental, né? Não sei se é o termo correto de se usar, o termo que eu uso,
porque o Exu Tiriri me trazia a narração, só que ele me levava a cenas. E enquanto eu via as cenas, ele narrava, depois que acabava esse transe, né, vamos dizer assim, aí eu ia colocar no papel, só com aquilo tudo vivo na memória. Tanto que eu demorei 10 anos para concluir o livro, porque existem partes dele que foram muito fortes para mim, visualmente, e principalmente por me identificar com um personagem do livro também, no passado, vamos dizer assim. Então foi um livro que eu fui fazendo aos poucos nesse sentido, né, pela tela mental. Ele traz alguns ensinamentos interessantes sobre a caminhada desse Exu Tiriri, que é o que me acompanha, sobre os graus que ele passou de Exu após ele estagiar nas esferas, né, espirituais. Então é um livro que traz ensinamentos interessantes para quem gosta dessa parte de Exu e quer conhecimento. Isso é muito bom. E eu estou sabendo também que você está desenvolvendo uma literatura, a gente não sabe quando é que vai ficar pronto, porque eu sei que você tem um cuidado todo para fazer o trabalho, mas também sobre os animais. Você tem um trabalho com os animais dentro do seu terreiro. Isso, gente. É um trabalho, hoje é pelo menos uma vez por mês, que é o tratamento espiritual para animais domésticos. Também é um trabalho que foi solicitado há alguns anos pelos guias, mas nós iniciamos o ano passado com o caboclo Pena Preta, ele que faz o tratamento com as ervas, com as pedras, ele dá o passe no animal, no tutor do animal e, é claro, nas vibrações para o lar, né, para o ambiente doméstico. Então a gente fala que é um tratamento para animais domésticos porque são os que sofrem justamente as energias, né, vibratórias do seu tutor e das pessoas que vivem no mesmo ambiente que ele. E esse caboclo Pena Preta vem trazendo aí para mim aos poucos uma literatura que fala sobre o tratamento dos animais e sobre os animais no mundo espiritual, inclusive sobre a ligação de alguns com as entidades de Umbanda também. Então espero que ainda esse ano a gente consiga terminar esse trabalho e esteja aí. Nossa, maravilhoso. E a importância do trabalho do Pai Hélio em relação às esculturas, a pirogravura, né, a questão do trabalho artístico, do médium, tudo isso daí é envolto exatamente de uma assessoria espiritual, seja do Preto Velho, né? É Pai João de Angola, né? Pai João de Angola, isso. Que dá inclusive o nome do terreiro, Centro de Estudos Religiosos e Espirituais João de Angola. E é exatamente algo que nós, enquanto estudiosos da religião, a gente, como eu sempre falo, a gente está sempre envolto de forças espirituais. Ele tem esse trabalho, que é um trabalho totalmente voltado à espiritualidade, e que na verdade a gente tem que valorizar os nossos artistas, os nossos escritores, as pessoas que estão dentro da religião. Você que está me assistindo às nossas aulas, se você quiser uma imagem de uma entidade sua, se você quiser ela pirografada, se você quiser um penacho, um cocara, uma maraca, chequerê, cachixi, né? Vou passar aqui o WhatsApp do Pai Hélio, que é 11 São Paulo 96868 8242. Vai passar aqui, ó, na telinha aí. 96868 8242. A pessoa pode entrar em contato consigo e já, além de conversar com uma pessoa que é extremamente, tem os seus valores dentro da religião, da nossa comunidade, tem um grande trabalho e realmente é um trabalho, como eu falei, tem que ser valorizado por todos nós.
Pai Hélio hoje faz parte também do nosso trabalho, está junto com a gente, dentro da Umbanda tradicional, e eu fico muito feliz por isso, muito feliz por tê-lo aqui em nosso canal de aulas, né, conversando, falando. Eu gostaria que você desse aí uma mensagem final para os nossos amigos. Sim, inclusive, se o pai permitir eu falar de mais uma coisa que sim, nós não falamos, que é mais um trabalho que inclusive a gente tem um projeto junto, que é um trabalho infantil, que a gente desenvolve, né? Esse trabalho iniciou mais ou menos há uns 3 anos, com histórias em quadrinhos e atividades para as crianças, porque a gente via essa carência na Umbanda. Alguns terreiros têm evangelização infantil baseado no estudo espírita, né, de Kardec. E a gente quer trazer o quê? Um trabalho infantil, um estudo infantil dentro da Umbanda tradicional, né? Então, o Axézinho, ele é um personagem de história em quadrinhos que interage com os guias, com os orixás. Ele é aquele médium meio confuso dentro do terreiro que acha que sabe tudo, mas está sempre aprendendo e está buscando aprender. Então ele tem as trapalhadas dele, né? Desculpe. E essa é a ideia disso, da história em quadrinho. É trazer ensinamentos sobre a Umbanda de uma forma divertida. Não só para as crianças, como para qualquer idade. E a partir do Axézinho, a gente já tem outros projetos futuros aí para as crianças, para trazer a criançada para o terreiro também, porque o terreiro às vezes é maçante para a criança, né? Nessa época de pandemia nem tanto, mas a criança ficar do início do trabalho ao final fica maçante. Então a gente quer trazer trabalhos infantil para preservar a criança, ela ter amor na Umbanda e crescer um religioso de Umbanda. E eu tive a oportunidade de ser retratado, inclusive, em um dos episódios, né? Sim, junto com a mãe Cláudia, a própria Tássia, que toca os nossos atabaques, né? Fiquei muito feliz de ter essa aproximação. Vai aparecer a imagem do Axézinho aí na tela, né? Que é essa referência importante dentro da religião e que, né, adorna a espiritualidade que a gente carrega de maneira muito positiva. Então você vê a quantidade de elementos, de situações que o Pai Hélio traz e que só enaltece e faz com que a religião de Umbanda realmente cresça. E a gente está aqui com esse trabalho junto com ele para que a gente possa levar a mensagem do médium e o seu trabalho, né, mostrar que existem pessoas que estão dentro do nosso meio e que precisam ser valorizadas, e levando exatamente o que? Essa mensagem, que é a mensagem da positividade e da espiritualidade, né? Então, Pai Hélio, eu gostaria que você falasse com os nossos amigos aqui uma mensagem final, para que a gente possa aí, fazer com que eles façam aquele negócio de querer mais. Eu quero mais Pai Hélio, e vamos gravar mais aqui vídeos sobre esse momento importante, sobre a vida dele e o trabalho que ele desenvolve. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo momento, né, de estarmos juntos aqui em nome de um objetivo igual, em nome da Umbanda. E é isso, estou à disposição de todos que quiserem procurar, não só para esculturas, mas sim para conversarmos, para falarmos de livros, de literatura, de Umbanda tradicional, de Axézinho e, quem sabe, juntos fazermos novos projetos aí para a melhoria, para o engrandecimento da religião. E é isso. Maravilhoso. Então fica aqui o meu agradecimento também, Pai, a sua presença, que a gente possa seguir em frente. Não esqueçam, clica no sininho, compartilhe os nossos vídeos e esteja sempre conosco aqui. Saravá Umbanda. Axé, Saravá.